Vamos dar então início à nossa reunião, dia 20 de junho de 2023. Senhoras vereadoras, senhor vereador, técnicos da Câmara, toda a gente que nos está a dar apoio e a quem nos segue por as redes sociais, muito boa tarde e muito obrigado mais uma vez por estarem presentes. Eu aqui tenho uma ou duas notas rápidas e breves. Uma tenho aqui a declaração, isto é mesmo informativo, tenho aqui a declaração daquele jovem que calhou um lote, mas que ficou condicionado à declaração de ele não poder construir, e de facto tenho aqui a declaração passada que diz que não possui capacidade edificatória para a habitação. O local que se refere, que é um prédio rústico número 100 e 101 da secção N da freguesia de Viana do Alentejo. Portanto, neste caso está tudo em ordem e o senhor, neste caso o jovem, terá o lote que lhe foi atribuído. Quero aqui uma pequena nota também sobre a festa da primavera. A festa da primavera que, no meu ver, e depois da análise que nós fizemos, correu muito bem. E sem dúvida nenhuma, e sem descrédito para ninguém, sem tirar o mérito a ninguém, dar os parabéns aos jovens, ao grupo de jovens, que mesmo não sendo o ano deles explorarem o bar, mas por alguns imprevistos, foram eles que tiveram que o fazer, fizeram um trabalho excepcional mesmo. Foi um trabalho, eles fartaram-se de trabalhar, eles houve uma altura que já apetecia-lhe abandonar aquilo tudo, mas fizeram um trabalho excepcional e julgo que a nível geral, porque ouvi várias pessoas a manifestarem essa opinião também. Portanto, eram as notas que eu queria fazer, muito breves. Sr. Vereador, quer falar alguma coisa? Boa tarde a todos. Posso só acrescentar que ontem foi realizada já uma reunião de avaliação da festa da primavera, juntamente com a Junta de Freguesia de Aguiar e o grupo de jovens, e que foi feita uma avaliação dos aspectos positivos e negativos para que para o próximo ano as coisas possam melhorar, mas também dei os parabéns aos jovens que realmente prestaram um bom trabalho nesta iniciativa. Sim, Sara, por favor. Então, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Senhoras Vereadoras, Sr. Vereador, técnicos da Câmara e todos aqueles que nos estão a acompanhar pelas redes sociais. Portanto, não me vou manifestar quanto à festa da primavera porque não estive cá, mas pronto, pelo que estou a ver, correu bem, ainda bem que assim foi. Portanto, vejo que os jovens aderiram e realmente é de congratular a sua presença na festa, porque o futuro está neles, como é óbvio, não é? Todos nós fazemos parte de associações, uma das coisas que dizemos é que cada vez mais estamos cansados, precisamos de substitutos para as nossas posições e que não temos quem nos substitua. Portanto, há que incentivar os jovens e há que, quando eles participam, dizer que as coisas correm bem, quando correm, e também dizer os pontos que não são tão bons. Mas pronto, neste caso, dar-se-lhe a mão, ajudá-los e incentivá-los e motivá-los a continuarem. Gostava também de deixar aqui uma congratulação à Fundação Inatel pela magnífica iniciativa que assistimos no sábado à tarde aqui no Castelo de Viana, no roteiro musical dos Castelos. Foi realmente uma iniciativa que eu penso que muito, muito bonita, muito agradável e onde tivemos a oportunidade de assistir aqui a dois bons concertos e depois no final à junção das duas bandas. Portanto, tivemos presente a banda do grupo, a banda filarmónica do Grupo União Recreativo Azarugense e a banda da Filarmónica da Sociedade União Alcacevense. Comentava-se e comentámos, eu e a senhora vice-presidente e o senhor presidente da Junta de Freguesia de Viana, que as pessoas não aderem. Às vezes não é o não aderirem, é a hora, e porque está calor, e porque está vento, e as pessoas acabam por, muitas das vezes, tornarem-se, e eu se calhar falo até em meu nome próprio, tornamos um bocadinho comodistas. Mas depois das coisas acontecerem e de ouvirem dizer que é muito bonito e que foi muito agradável, se calhar até têm muito a pena porque não vieram, não assistiram. Mas pronto, deixar aqui esta nota que realmente foi uma iniciativa muito bonita e espero que
eles irão realizar mais duas em mais dois locais do nosso Alentejo e que ele se possa vir a repetir no próximo ano e por mais alguns anos. Obviamente que não posso deixar de felicitar a nossa banda filarmónica, porque realmente, embora não tendo muitos elementos, sendo cerca de 30, são 33 neste momento, não estavam os 33, mas presentearam-nos com um belíssimo concerto de alto valor cultural e que realmente nós temos, e para quem esteve numa banda, que foi o meu caso, toquei naquela banda, é ali que se conhece e é ali que se conhecem, são nas bandas filarmónicas que se conhecem grandes valores da nossa música, dos nossos músicos e dos nossos artistas. O caso do nosso maestro Hugo Monteiro. Portanto, temos aqui estas notas positivas. Eu sei que são fins de semana muito ocupados, vem aqui à altura das festas de verão e há muitas iniciativas, mas obviamente se calhar podemos aqui tentar dividir um bocadinho por todos, mas torna-se um bocadinho difícil. Depois teria aqui uma questão também para colocar, que é relativamente a 2 pontos que temos hoje para votação. Nós temos aqui o ponto 5 e o ponto 11 que estão com pontos de proposta de votação. No entanto, estes pontos já foram colocados no site da Câmara, do município. Eu não sei se fará muito sentido eles serem votados como propostas. Porque sendo já feita uma publicação sobre estes 2 pontos, então nós aqui, enquanto vocês são executivo em permanência, sim senhora, mas nós todos fazemos parte de um órgão. Portanto, não acho muito correto e para mais porque o ponto 5 esteve em votação há 2 semanas e foi retirado sem que fosse dada justificação para tal. Portanto, eu deixo aqui esta pergunta no ar e se calhar teremos que decidir o que é que vamos fazer com estes pontos. Outra situação, e isto por causa do que se tem passado relativamente às associações e nomeadamente os grupos corais, porque estou na presença de dos elementos de um grupo coral, mas obviamente não vai ser ela a falar porque em causa própria achou que não deveria fazer, é o regulamento, mais uma vez fala do regulamento por causa dos transportes. Como há de perceber, nós, Alcáçovas, ainda para mais porque temos um maior número de grupos e é uma questão que se nos coloca quase diariamente, quando é que há um novo regulamento, quando é que passamos a ter mais transportes, porque estamos sufocados, estamos a recusar ou então temos que pagar e não conseguimos. E por exemplo, como disse, a Gertrudes não vai falar porque é em causa própria, mas, por exemplo, enquanto conseguiram, elas trabalhavam, faziam as tasquinhas, faziam trabalhos para arranjarem dinheiro. Neste momento elas não conseguem, elas têm uma idade que já não conseguem fazer uma tasquinha na Semana Cultural. Os mais jovens, se calhar, conseguem, o caso da Amarte, do Grupo Coral dos Trabalhadores, que agora tem uns elementos mais jovens, mas temos que pensar, se calhar, nesta situação. Outra situação que se colocou hoje foi relativamente a uma situação na escola, de um transporte que foi feito para uma turma do pré-escolar. Foi colocada a questão pelos pais, por alguns pais, não por todos, como é óbvio, porque é que houve a deslocação de uma turma do pré-escolar e não de todas para uma saída que supostamente seria algo que era de origem particular. Portanto, também gostava que isso fosse esclarecido, porque obviamente isto para nós, tal como eu vos digo, vocês são executivo em permanência, mas o órgão é composto por 5 vereadores. E essa deslocação, portanto, depois os pais das outras crianças das outras 2 salas perguntaram o porquê, porque obviamente depois todos vão, quando se abre um precedente, podemos ter que pedir para os outros também, não é? Quando é uma festa particular. Ainda estou a perceber, foi cedido o autocarro para uma festa particular? Eu já expliquei. Não, sim. Ok. Pronto, eu de momento fico-me por estas perguntas. Obrigada. Okay, muito obrigado, Sara. Então, eu acho que são quase todas da responsabilidade da vereadora. Já agora, se faz favor. Em relação aqui ao pedido de autocarro,
foi feito o pedido em nome de uma pessoa em particular e no regulamento da Câmara dos Transportes, qualquer pessoa pode pedir o transporte desde que o pague. E este transporte é pago por essa pessoa, independentemente de ser o que for. Mas qualquer pessoa pode pedir um transporte. Paula, peço desculpa, mas é assim, E a pessoa pagá-lo. é assim, Paga ao quilómetro. tudo muito bem, mas a questão é esta, de qualquer forma, aqui vamos ter que contrapor. Então os grupos corais, quando pedem a cedência de um autocarro, também podem pagar o autocarro da Câmara e deslocar-se e não precisam de ir alugar um autocarro mais caro. E isso não acontece. Podem fazê-lo. Mas não tem acontecido. Agora a Mas questão, podem fazê-lo. vamos ver uma coisa. Isto é feito em horário letivo. Letivo. Em horário letivo, de acordo com a educadora que... Letivo. Mas isso não tem a ver com a Mas escola. vamos ver. Tem Não tem a ver com uma pessoa em particular. Não pode acontecer porque é assim. Eu vou-te perguntar uma coisa. Tu és educadora. Tu responsabilizavas-te pela saída daqueles meninos da escola e há uma autorização do diretor da escola? Existe uma autorização do diretor da escola. Agora, eu não concordo, de forma alguma, não posso concordar com essa situação, porque qualquer pai, então, agora pode fazer a mesma coisa. Então, aquilo que é dito é que os autocarros são cedidos a título de quê? Associações. E é também a nível particular. Qualquer pessoa pode pedir um transporte à Câmara. Então, Desde que o pague. dessa forma, os autocarros nunca mais vão chegar. Porque é assim. Então, agora, eu lembro-me que quero ir passear com os meus amigos, venho alugar o autocarro à Câmara. E nunca mais vão parar os autocarros. É assim. Desde que haja disponibilidade para isso. Né? Se o autocarro está normalmente cedido a associações, a atividades que a Câmara tem. Não temos autocarro disponível todos os dias. Pois é, uma grande coincidência, Paulo. Então, deixem-me só aqui fazer meia culpa de uma resposta que dei a um município que fez-me exatamente essa pergunta e eu, neste caso, induzi-o em erro e assumo aqui perante toda a gente, porque eu não conheço os regulamentos todos de cor e, à primeira vista, o senhor perguntou-me se podia alugar o autocarro ou pedir o autocarro à Câmara e serem eles a pagar para uma festa particular com os filhos e disse que não. Portanto, peço aqui desculpa publicamente porque desconhecia essa parte do regulamento. Como é óbvio, não os posso conhecer todos de cor e neste respondi pensando que estava a responder bem e por aquilo que a minha cabeça achava lógica. Mas é do Presidente. Mas se de facto está no regulamento, tenho que me render e tenho que assumir que errei e que enganei a pessoa. Obviamente que quando acabar a reunião vou tratar de esclarecer isso, mas o que eu pensava era que de facto uma pessoa particular não poderia pedir o autocarro à Câmara mesmo pagando. Isto era aquela ideia que eu tinha. Agora tem que eu vou confirmar, obviamente, e acredito que a vereadora obviamente me está a dizer, mas tinha essa ideia. Imaginemos que o Grupo Coral esgotou neste momento os transportes que lhe são cedidos. Mas imaginemos que o autocarro está disponível naquele dia que pede. Pode pagar. É claro que... Não, mas é assim, enfermeira. Mas isso há de estar no regulamento, não é? Se for assim, há de estar no regulamento. Não tinha autocarro nesse dia. Posso fazer umas perguntas agora para ficar mais esclarecido sobre isto? A primeira questão, em concreto, o que é que estamos a tratar? De quem? Se é uma pessoa individual, se é uma entidade, se é uma empresa? Não, neste caso, porque é individual, porque estou a perceber também. Foi uma pessoa. A segunda pergunta associada a isso é: a pessoa pagou quanto? Paga como estava descrito ao piloto. Não sei, mas quanto? Mas se calhar a conseguimos saber. Ou seja, estamos a falar de um autocarro ao quilómetro. Porque uma coisa a mim não me choca nada, dentro das regras. Se o regulamento disser que, por exemplo, os grupos corais ou outros grupos quaisquer que tenham aqui, dentro do regulamento, tenham um limite máximo de deslocações, a partir daí poder pagar o autocarro para saírem. Portanto, não me choca, não acho muito simpático, mas não me choca, portanto, sendo regulamentado. Particulares, alugar autocarro à Câmara faz-me confusão. Mas admito que esteja no regulamento. Eu só quero conhecer quanto. Onde é que está e quanto. Quer dizer, gostava de ficar com isso, pedir aí aos serviços, entretanto, não é preciso ser já, não é? Saber se é uma coisa chocante, é um assunto que podemos vir a discutir aqui como uma proposta,
Não sei, portanto estou a falar na ignorância dos valores e da regra em pormenor. Mas parece-me assim um bocado excessivo autocarros de entidades públicas, neste caso, estarem a fazer serviços particulares. Assim, um bocado. Está bem. Não estou a dizer que não. Sim. Já agora eu perguntava à Maria Darches se tem conhecimento de alguma coisa desta situação. Pronto, é isso. Eu também só. A ideia que tinha era que associações sim, particulares não. Era a ideia que tinha. Pois. Era a ideia que tinha, mas não. Eu também, pronto, como disse, e respondi a isso a uma pessoa, é isso que me custa também. Eu pensar é uma coisa e responder é outra. Respondi a uma pessoa que, de facto, porque não acho lógico. Porque às vezes funcionamos com a lógica e com o bom senso. Normalmente estas coisas nos imperam. E eu deveria ter ido primeiro ver o regulamento e depois respondido à pessoa e não fiz. Exatamente. Tal e qual. Então é estranho. Imaginem um grupo de amigos, quer ir até Lisboa, ver uns copos e vai recortar o autocarro da Câmara. Se as regras permitirem, mas é daquelas coisas. Se houver disponibilidade, claro, eu estou sempre no pressuposto da parte positiva, né? Quer dizer, que é permitido e que é só para perceber. Paula, queres falar aqui um bocadinho destes dois pontos? Eu julgo que é a pergunta que a vereadora Sara fez. Porque é que isto foi publicado antes? Eu julgo que foi uma questão temporal, mas peço que se... Em relação ao ponto 5, que foi o ponto que foi retirado na reunião passada. É isso, não é, Sara, que estás a questionar? Portanto, o 5. O 5 vem aqui novamente a mesma proposta que foi entregue, que estava na reunião passada, e vem realmente a mesma proposta que esteve no outro dia. E porquê? Porque nós retirámos este ponto, porque na altura pensámos e falámos com a escola para ver se conseguíamos mais pessoas para trabalhar no Summer. Pessoas que trabalham na escola, assistentes operacionais. Na altura o diretor ficou de ver se nos arranjava mais gente ou não e, precisamente nesta altura, na reunião passada, nós não tínhamos ainda essa resposta. E daí temos que retirar do ponto, porque o nosso objetivo era que este Summer não tivesse um número condicionado de crianças. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter pessoas para trabalhar. Não podemos colocar 60 meninos quando não temos pessoas suficientes para estar com esses meninos. Quando o diretor nos disse que não seria mais pessoas da escola, porque precisava das pessoas para trabalhar na escola, nós aí tivemos que ficar com a proposta inicial, que é a proposta que condiciona o número de meninos para o Summer. E daí a proposta vir novamente. E estou a explicar que vem assim porque nós não temos mais pessoas para trabalhar neste evento. Pedimos apoio já também à Junta de Freguesia para nos ceder algumas pessoas, mas neste momento o número é reduzido, porque o ano passado, no Summer, as pessoas que tinham entrado para a escola tinham entrado há pouco tempo e não tinham férias ainda marcadas. Este ano isso não acontece, as pessoas têm férias. Se têm férias para gozar, o que o diretor nos diz é que em setembro ele tem que ter lá as pessoas têm que gozar férias agora em agosto e em julho. Daí esta proposta vir assim como está, e o facto de ter sido publicado tem a ver com, porque isto era para ter vindo na outra, que era para se poder publicar o quanto antes, né? Porque está em cima do acontecimento, as inscrições que são já para a semana, e por isso é que isso foi publicado. Tinha que ser publicado antes, porque senão as pessoas não tinham tempo de tomar conhecimento do que aqui está, das datas e do... Mas tem tempo. As inscrições têm... dia 26. Paula, mas é assim, não há... Isso não tínhamos muito tempo assim. É como o dia 11, mas é assim, vocês têm que perceber que isto está aqui como proposta e não está aqui como proposta de ratificação. São coisas completamente diferentes. Portanto, nós não podemos estar aqui só como figuras a fazer aqui corpo presente. Portanto, há aqui um executivo em permanência que é composto por 2 pessoas. E temos um executivo camarário que tem 5 vereadores. E estamos aqui, temos de ser respeitados enquanto tal. Podemos não estar aqui diariamente como vocês aqui estão. Mas temos que ter esse respeito. Se as coisas têm as datas para serem cumpridas, então que se tratem um bocado mais cedo ou que se tenham as coisas faladas mais cedo.
Agora, nós não podemos ter aqui propostas para serem votadas e as coisas aparecem no Facebook. Portanto, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Então, mas estão aqui 3 vereadoras a fazer o quê? Então nós temos ficado em casa. O Fábio de certeza tem coisas para fazer, eu tenho coisas para fazer porque trabalho, também gero uma empresa, e a Gertrudes, embora sendo uma pessoa aposentada, também tem coisas para fazer em casa. Desculpem lá. Isto é o que se tem que passar e a população tem que saber isto. Não se pode, desculpem, mas não se pode gerir as coisas desta forma. Não é porque nós nos apetece publicar porque estamos em cima das coisas. É assim, segunda-feira as coisas estavam a ser publicadas porque a piscina abriu na sexta-feira. Vocês sabiam que tinham reunião de terça? Paulo, não pode ser, desculpa, mas não pode ser. É assim, eu já expliquei a situação e já expliquei porque é que isto veio agora. Tudo E já bem, expliquei porque é que... mas Se explicar... vocês quiserem votar contra, votem e eu retiro aquilo do Facebook. Não é nada. Então, mas se a tua atitude Explica for lá essa, nós porquê. votamos contra e tu não tens isso aprovado. Tudo bem. Mas se a tua atitude é essa, Eu já expliquei porquê, Sara, já expliquei Paula, a situação. desculpa, não é Tá. forma de estar a forma como tu estás a falar não é a melhor. Porque é assim, tu tens que pensar uma coisa. Tu agora, neste momento, estás a ter uma postura de arrogância, porque nós somos 3 vereadores da oposição e se quisermos votar contra, pensas que não tens o programa aprovado, a proposta aprovada. Pronto, isso é contigo. Acho que essa Como postura de entender? arrogância não te leva a lado nenhum. Bom, eu julgo que, depois já te passo a palavra, pronto, a vereadora Sara pode ter aqui alguma razão. Não é tenho alguma, desculpa lá. Sim. Não é tenho alguma, tenho razão. Em As coisas proposta- quando estão aqui em Sim, proposta, é proposta. Certo. Se é proposta de ratificação é outra coisa. Não é, nós temos que chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Certo. Deixa-me só agora dar a minha opinião sobre isso. Neste caso, pronto, vou reformular a frase. A vereadora Sara tem razão, mas ao mesmo tempo compreendo o papel da vice-presidente em querer colocar com antecedência. Visto por esse prisma da legalidade, obviamente, e da justiça, com vocês que eu não acredito que ela tenha feito isso para vocês estarem aqui por simplesmente corpo presente, de forma nenhuma, acredito que tenha sido com a intenção, sim, com antecedência, com o máximo de antecedência, isto tenha sido posto no Facebook. Mas pronto, acho que estas coisas temos que levar todos aqui um bocadinho, temos que dar tolerância uns aos outros. Nem tudo é perfeito, nem todos somos perfeitos e pode haver aqui falhas. Eu acho que o que não deve haver aqui é a privacidade de privar-nos, neste caso, os meninos do Summer ou a abertura das piscinas. Acho que isso é que não deve haver. Pronto, obviamente com pedido de desculpa da minha parte, representante desta casa neste momento, que isto não deveria ter acontecido. E lá está, e vocês inclusive têm-nos dado bastante autonomia também para eu ratificar as coisas e poderia ter feito sem dúvida nenhuma. Mas pronto, julgo que não é aqui motivo nem algo com tanta gravidade para esse ponto. Até porque a Sara está a dizer que podiam ficar em casa, não, porque nós temos aqui uma data de pontos para discutir ainda. Agora estou a brincar. Por isso é que aqui Costa da Silva. Senhor Presidente, faço ao pedir desculpas, já não tenho muito mais a acrescentar. O que eu fiz, só uma nota para o futuro. Tenham atenção a estas situações, muita atenção. Tenham muita atenção àquilo que colocam nos editais e que já não é a primeira vez que coisas do género acontecem. Não estou a falar desta, mas há muitas outras do género que acontecem e não custa nada, portanto o procedimento era simples, é uma ratificação. Se fosse algo mais complexo, os telefonemas normalmente resolvem, olha, há aqui uma urgência, mas não é o caso, é daquelas que não havia necessidade nenhuma, porque ninguém se iria opor a estas coisas, portanto, mas pronto, não tenho mais nada a acrescentar, trazia também o tema, portanto, reparei logo, tanto como acompanho o Facebook da Câmara e há decisões e aparecem antes de decidir, a estupefação é imediata, leva-nos a uma obrigação nossa também, mas pronto, que se corrija para o futuro. Muito obrigado. Eu tenho outros temas. Sim, não sei se... Pronto, eu tenho outros temas. Obrigado. Muito obrigado. Eu também cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras vereadoras, funcionários da autarquia, as pessoas que nos acompanham. Eu tenho alguns temas. Um tema ainda vem da última reunião de Câmara, aliás, mais do que que tem a ver com a visita a São Miguel. São Miguel, Cabo Verde, ao município e a toda a iniciativa.
dar nota que o Sr. Presidente, apesar de ter citado aqui o Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente tinha a obrigação de nos prestar esclarecimentos, que foi assim que colocámos a questão, ou eu coloquei a questão, e nos deveria dar esclarecimentos, porque eles foram claramente ou manifestamente insuficientes. Eu questionei se havia 2 agendas, o que neste contexto a coisa vai reforçada, porque o município de São Miguel, Cabo Verde, vem com um novo post no Facebook oficial a falar do assunto. E eu vou ler, que é para não fique dúvida nenhuma sobre o que é que eles dizem. Bolsa de estudo, portanto, lá no tema da visita, no âmbito da visita. Bolsa de estudo que contempla subsídio de alimentação, de alojamento e cursos adicionais são as mais-valias apresentadas aos estudantes micaelenses caso pretendam integrar na Escola Profissional Fialho de Almeida, em Vidigueira, Portugal. Ou seja, não é no sítio qualquer, é naquela escola em concreto. Mais-valias em ingressar naquela escola. As informações foram passadas no cumprimento à agenda da visita ao nosso município da delegação de Viana do Alentejo, que esteve hoje nas escolas secundárias São Miguel e Olgário Tavares, foram, pelos vistos, 2, penso eu, tendo-se reunido com as equipas de direção, igualmente os estudantes das referidas instituições de ensino. A delegação Viana do Alentejo, estamos a referir, pretendia não somente conhecer as escolas, até poderíamos compreender, analisar as possíveis áreas de parceria, como apresentar aos estudantes a Escola Profissional Fialho de Almeida, sita em Vidigueira, Portugal. Com isto, os estudantes micaelenses passam a contar com mais uma opção de instituição e formação profissional em Portugal, graças à profícua parceria dos municípios. Sr. Presidente, e mais, o Sr. Presidente quis separar as agendas. Não posso separar as agendas. E vou explicar porquê. Porque o seu assessor está aqui presente, que esteve na mesma visita, estava presente na escola. Portanto, faz parte da Câmara, não faz parte da Assembleia Municipal. Não faz parte da outra... A delegação é a mesma. Eles referem a delegação. Amarram esta iniciativa de uma escola da Vidigueira, onde o Presidente da Assembleia Municipal tem responsabilidades, mas sobre isso falaremos no sítio certo. Eu estou-me a dirigir ao Presidente da Câmara, que foi o responsável por esta delegação, onde isto acontece, onde estamos a fazer ofertas. Isto fica muito claro, portanto, sem quaisquer equívocos. É o que está dito, eles não se enganaram. Eu espero que no site oficial de um município parceiro, eles não se enganaram. Portanto, em que não se pretendia só conhecer as escolas. Houve o objetivo de apresentar ao estudante a Escola Profissional de Fialho de Almeida. Com que legitimidade? Com o dinheiro de Viana? Essa é uma questão central. O Sr. Presidente tem muitas esclarecer sobre isso. Eu pedia esclarecimentos. Muito bem, então eu não fiz, de forma nenhuma, não quis fugir ao assunto. Agora, como disse, e nada melhor do que a própria pessoa e o Sr. Presidente da Assembleia para explicar as coisas e a razão por que o fez. E eu julgo, e tendo oportunidade para isso, vamos ter no próximo dia 30, daí eu não ter adiantado grande coisa. Até porque não há muito para adiantar, porque de facto estava prevista a visita às escolas, como teve previstas a visita a N situações, não é? E o Presidente da Assembleia Municipal, ali naquele caso, também, porque há coisas que não se conseguem despir as camisolas, também como dirigente da Escola Profissional da Vidigueira, Fialho de Almeida, apresentou, nessa sequência, o programa e o convite e o desafio àqueles alunos e a essas possibilidades. E disse-lhe qual eram as vantagens. Eu estou a dizer isto, como disse da última vez, eu não estava presente, mas na sequência desta conversa, depois eu tive, obviamente, essa conversa com ele, porque na altura nem tive essa preocupação de perguntar então o que é que se passou na escola, o que é que falaram, o que é que não falaram. A intenção era, de facto, visitar a escola. Se o Sr. Presidente da Assembleia, na altura, fez essa apresentação, eu não acho assim tão condenável como isso tudo, porque ele estava lá, numa visita oficial, e ali teve a oportunidade de conhecer aquela escola, como eu não tive essa oportunidade, porque fiquei a trabalhar nesse dia
coisas que eram muito importantes para virem aqui, inclusive à reunião de Câmara, e que vieram aqui a seguir. E ele aproveitou. Eu não estou a ver que crime é que ele fez em ter aproveitado e ter esclarecido isso. Segundo me apercebi, aquela visita foi uma visita que durou 3 ou 4 horas, portanto não foi nada que se pudesse dizer que ele foi para ali à custa da Câmara de Viana fazer publicidade ou fazer aquilo que fosse para a escola profissional. Se ele tivesse aproveitado 3 ou 4 horas para fazer o resto da visita e o resto fosse dedicado à Escola Fiel de Almeida, aí sim nós estaríamos a pagar, a subsidiar a presença dele ali, que não foi o caso. Portanto, não estou a ver a gravidade da situação, não encaro, pelo menos da mesma forma como o Sr. Vereador está a encarar, não estou a encarar isso dessa forma. Mas pronto, são formas, são maneiras diferentes de se calhar de ver a mesma coisa, mas como disse e digo, temos no próximo dia 30 a possibilidade de publicamente de expor essa questão à pessoa que neste caso está em causa, aqui não sei o que chama-se dirigente da Escola Fiel de Almeida ou Presidente da Assembleia, portanto que ele estava lá como Presidente da Assembleia, mas é o que eu digo, é sempre muito difícil em certas situações nós despirmos a camisola e eu acho que foi produtivo e acho que eu também o faria, e se calhar o Sr. Vereador também, se fosse uma situação destas, não mostrar os seus conhecimentos ou as suas possibilidades, já que estava numa situação daquelas. Porque, como digo, uma coisa era ir lá gastar o tempo da visita a fazer a promoção e outra coisa é, já que se está na visita, uma visita programada em diversas áreas, também das escolas, como era normal, não é? Terem aproveitado ali, se calhar, da visita 3 ou 4 horas, ter aproveitado 1 hora ou 2 para fazer esse tipo de informação, para dar esse tipo de informação. Porque uma coisa é o que está escrito antes e outra coisa é o que está escrito depois. Obviamente que eles, não sendo mentirosos, obviamente, escreveram o que se passou. Não é? O que se passou. Uma coisa é estar programada e nós termos pedido ao Sr. Presidente da Assembleia para ir connosco para ir fazer dar essas informações para a Escola Fiel, a favor da Escola Fiel de Almeida. Portanto, não vejo isso com esta gravidade. Como digo, são pontos de vista diferentes, mas ninguém melhor do que a própria pessoa que publicamente terão a oportunidade do questionar. Desculpe, em parte é verdade, publicamente o faremos, mas o responsável pela visita é o Presidente do município. Sem dúvida. É o Presidente desta hora. Sim, sem dúvida. É o responsável pela visita. Quem tem que dar respostas a este órgão sobre o que é que andaram a fazer é o seu Presidente aqui. Não é o Presidente da Assembleia Municipal. Como disse, o seu assessor participou nessa visita e nessa sessão, digamos assim, com as escolas. O seu Presidente da Assembleia Municipal é um assunto à parte, mas ainda assim tentou esclarecer-me a mim, no Facebook pessoal, dizendo mais ou menos isto, que deu uma informação geral. Mas não é o que lá está, Sr. Presidente. Essa que é a gravidade da coisa. Eu não percebo. Como é que não percebem a gravidade disto? A gravidade em que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo se meteu. Isto é que eu não percebo. Isto é que eu não consigo perceber. Ou seja, que não percebe a gravidade que aqui o outro órgão, portanto, representado pelo Presidente da Assembleia Municipal, nos levou. Ou seja, ele esteve, é o que está dito, e o Sr. Presidente confirmou, portanto não há equívocos, ou se existiam, deixaram de existir, apresentou a escola, as valências da escola, onde ele é dirigente. Isso é de uma ilegalidade total, Sr. Presidente. Não tem outra expressão. E o Sr. Presidente, que é o responsável pela delegação, é o responsável por isso ter acontecido. Ele é responsável pelo seu ato em si. Mas quem é o responsável pela delegação é o Sr. Presidente. Em todos os atos de mar. Eu disse na última reunião, não pode haver agendas paralelas. Muito menos. Uma coisa é numa situação informal, ainda admito lá estarem no café, ou uma coisa qualquer, mas há um primeiro-ministro que diz que nem no café se devem ter essas conversas. Nem nos cafés. Mas aqui ainda admito, assim, uma coisa informal, que diz assim, olha, atenção, há os apoios e tal, que é o que nos foi dito, para os jovens poderem ir para Portugal e beneficiam da formação profissional, isto está aberto, isto. Não. Eles dizem que foi no cumprimento à agenda. Fazia parte da delegação de Viana do Alentejo.
que esteve hoje no sítio tal, nas escolas que os referiu, que reuniu com as direções e com os estudantes e disse o que é que pretendiam. Pretendiam, aqui neste caso em concreto, é fazer uma parceria, apresentar as possíveis áreas de parceria, como apresentar aos estudantes a escola profissional de Fialho de Almeida da Vidigueira. Mas não sei como é que consegue ficar descansado com uma coisa desta. O seu presidente, se não soubesse, dissesse assim, bem, isto passou-se aqui uma coisa grave, compreendesse, eu vou tentar averiguar, que eu não sabia que isto aconteceu. Isso podia ter, era uma justificação que teríamos e responsabilizaríamos, eventualmente, o seu presidente da Assembleia Municipal. Mas não é isto que estamos a falar. Portanto, estamos a falar do presidente da Câmara, que acha isto tudo muito normal. Que na sua comitiva tenham feito isto. Isto é de uma ilegalidade total, Sr. Presidente. Foi com o dinheiro dos contribuintes de Viana do Alentejo. Não tem outra expressão. Não tem outra expressão. Porque é deste orçamento que fizeram visita e que estiveram a vender outra escola. Eu percebo que não esperavam talvez o alcance da coisa ou que alguém reparasse nisto. Mas foi o próprio município de lá, de São Miguel, que deu publicidade ao assunto. Encantados, provavelmente, com a ideia e com o potencial que isso até poderá trazer para eles, mas não era esta a missão. A missão era no âmbito de uma parceria que existe entre Viana e São Miguel. Ponto. Tem a ver com as nossas instituições, com a nossa vida local, com a vida deles, não com outras funções. Imagina o seu presidente que ia para lá de uma, já não tem essa responsabilidade, mas tem empresas, portanto, ia para lá vender gás. Quer dizer, não lembra o Careca. Portanto, à parte, olha, vocês têm aqui uma grande necessidade, eu tenho uma empresa que vende. Hoje em dia em Portugal tem grandes vantagens. Não é isso que se passou, portanto, mas neste caso em concreto, a evidência é esta. Portanto, não é, isto tem que esclarecer. O Sr. Presidente tem que esclarecer porque tem responsabilidade sobre isto. Tem mesmo. Sr. Vereador, acabei de esclarecer, como disse da última vez, da primeira vez que falou nisso, entendi que deveria ser a própria pessoa a fazê-lo. Acabei de esclarecer que o Sr. Presidente da Assembleia foi em visita à escola e nessa visita que o fez, que eu reforço, mais uma vez eu não pude estar presente, e que ele aproveitou para o fazer. Eu não tenho muito mais do que isto para dizer, e como lhe digo, o tempo gasto nisso não há de ter sido muito tempo, não tiveram muito tempo nas duas visitas às escolas, não há de ter, não, é o tempo. Foi aquilo que eu disse há bocadinho também, e defendo isto a todo o custo. Se o Sr. Presidente da Assembleia tivesse aproveitado 3 ou 4 horas para fazer a visita oficial e os outros dias todos estivesse na escola a falar sobre a Escola Fialho de Almeida, era uma questão. Outra coisa é, naqueles dias todos que lá tivemos, houve uma visita a uma escola, a 2 escolas neste caso, que estavam previstas, e o Sr. Presidente acabou por transmitir essas informações, que pelo que eles aí dizem, que eu por acaso nem fui ler essa parte, mas pelo que eles aí dizem foi muito furtivo e foi muito vantajoso. Agora, como digo, não vejo mal ao mundo por isso, mas são formas de avaliar as coisas. Gastas 3 horas, se é que foram 3 horas, eu ia dizer, porque a visita não foi muito grande, foi durante uma manhã, foi quando eu estive ausente, foi durante uma manhã, portanto, a visitar 2 escolas não há de ter gasto muito tempo certamente, a trabalhar para a Escola de Fialho de Almeida e com o bilhete pago por a Câmara de Viana do Alentejo. Mas, como digo, são formas diferentes de ver a coisa. Depois, as razões pessoais, só o Sr. Presidente da Assembleia é que poderá dizer e poderá explicar. Sr. Presidente, pronto. Temos opiniões diferentes? Não é só, há mais do que isso. Portanto, há aqui as responsabilidades funcionais, portanto, aqui do Presidente da Câmara, que, na minha perspectiva, está longe de responder, mas que terá que fazer o seu caminho porque terá que responder. Porque estas coisas não há responsabilidades. Há responsabilidades, claro que há. E veremos qual é a melhor maneira de o Sr. Presidente perceber as responsabilidades que tem em relação a esta matéria. Vamos ver. Terá que responder por elas, na minha perspectiva, porque são graves. Portanto, não é assim uma coisa ao de leve, foi ali, não é? Porque eu disse sempre desde o início, eu percebo perfeitamente uma visita institucional em que os órgãos estejam presentes. Como perceberia se tivesse lá o presidente da nossa escola, ou do agrupamento, e estivesse a fazer um esclarecimento sobre as escolas, ou sobre vantagens potenciais que a escola tem.
tudo tivesse a ver com o Conselho ou com o município, isso eu perceberia perfeitamente. Não percebo é quando sai ao lado. Não é? Quando sai ao lado. E aquele que é o responsável, que não tenta perceber, ou seja, concorda, acha normal. Portanto, isso é que é a parte grave desta história, não é? Não devia achar normal, devia estar preocupado, assim, olha, se não soubesse, se soube, é o que demonstra, soube o que se passou, e agora percebe que isto está nu, não é? E está uma atrapalhada. Isto é uma atrapalhada perfeita, não tem outra explicação, e por muito que e falaremos, mas isso é outra parte, é a parte B desta história, mas a parte A centra-se aqui. Portanto, tem a ver com a responsabilidade do município sobre esta matéria. Sr. Presidente, ficaremos então por aqui, depois aguardemos outras cenas destes capítulos. Eu tenho outras questões mais soft. A primeira, como já foi abordada aqui. A outra tem a ver com uma coisa mais simples, tem a ver com a questão dos semáforos, já falámos aqui. Portanto, na última reunião disseram que era na semana a seguir já foi. São muitas semanas a seguir, e os semáforos continuam sem existir, sem funcionar. Esse tipo de coisas que, pronto, já conhecemos a história, mas que elas depois acabam por não acontecer. E outro tema que também vem da última reunião, esse mais sério, gostava de saber qual é o ponto de situação da EBSIS, portanto, da Escola Básica Integrada da doutora Isidora de Sousa. Quero saber se há evoluções sobre os orçamentos, sobre aquilo tudo. Junho já passou, quer dizer, metade do ano já passou, temos 6 meses pela frente, para executar uma obra. Era importante saber se houve avanço ou não houve avanço sobre esta matéria. E por último, é aquela maçada que eu vou trazendo sempre, a situação da praça. Se já temos novidades sobre os processos à volta da praça, que demoram, e pronto, eu vou só lembrando. Muito bem, muito obrigado, Sr. Vereador. Sobre os semáforos foi um esquecimento meu, tenho aqui nas minhas notas, que era para ter dado aqui ao princípio, e passou. Por acaso, neste caso não, se calhar poderá ser mais falta de vista, porque está aqui mesmo à minha frente. Não era uma questão de lembrar, estava aqui mesmo à minha frente. E tinha aqui, exatamente... Neste caso era mesmo, se fosse acusado de algo, seria falta de vista. Por acaso também tenho aqui os óculos, mas não os utilizei. Tenho aqui uma nota exatamente sobre os semáforos. Nós, inclusive, já tínhamos e fizemos um contacto com uma outra empresa para saber qual era a disponibilidade. Como eu já disse aqui várias vezes, é muito difícil arranjar empresas nesta área, mas já tínhamos feito um outro contacto com uma empresa. Entretanto, a empresa habitual esteve cá a semana passada. Hoje é terça-feira, portanto esteve cá a semana passada, no final da semana. E acho que dá para ver, porque inclusive deixaram, segundo a informação que me foi passada, deixaram semáforos intermitentes. Alguns semáforos estavam desligados, e aquilo que eles puderam fazer, deixaram-nos intermitentes, porque faltam duas caixinhas daquelas eletrónicas, e que eles não tinham para colocar. E tiveram a fazer um apanhado, que eram coisas fáceis de resolver. E fizeram um apanhado do resto e daquelas secções que caíram, para nos apresentarem um orçamento para nós mandarmos arranjar. Obviamente, temos aqui, por teoria, de pedir orçamento e não se mandar arranjar assim sem pedir orçamento. Mas, por sinal, e estávamos já decididos a chamar outra empresa, fizemos esse contacto, a empresa veio cá, tal como tinha dito, no final da semana passada. Portanto, é esta a informação que eu, por acaso, tinha aqui para dar e passou. Peço desculpa por isso. Sobre a Praça da República, não tenho a certeza se já temos o levantamento feito. Julgo que sim. Julgo que temos o levantamento topográfico feito. E se assim for, se tivermos isso, fica aqui um bocadinho nas nossas mãos, obviamente os nossos técnicos, para começar a fazer comparações e os tais traços vermelhos e verdes, aquilo tudo, e pôr em cima uns dos outros para, quando se explicar o que é que se passa, o que é que se passou, ou o que é que se devia ter passado, estarem as coisas todas em sintonia. Se leva muito tempo, leva mais tempo do que aquilo que eu gostaria, porque essa empresa, para fazer esse levantamento, não foi só para fazer esse levantamento, e nós demos a prioridade, sem dúvida nenhuma, à Escola de Alcáçovas e ao bairro da Guiara, que tinham prioridade. Na minha ótica, na sua se calhar não,
mas na minha ótica tinham prioridade a esse levantamento da praça. Portanto, mas a situação é esta e em breve certamente teremos as coisas consolidadas para poder responder. A última informação que tive sobre a EPSIS é que a empresa ficou de entregar até segunda-feira, até ontem, o ponto da situação, aquela fundamentação, todas as coisas que seriam necessárias ou propostas para serem alteradas. Eu hoje saí logo de manhã, cheguei aqui há um bocadinho, portanto não sei se a empresa apresentou ou não essas contas. Eu próprio fiz um telefonema ao responsável da empresa na sexta-feira a perguntar-lhe o ponto da situação, porque nós temos pressa, temos que andar com aquilo, e ele disse-me que até ao final de segunda-feira estava nas nossas mãos esse mapa de trabalhos e essa justificação. Obviamente que a obra não parou por causa disso, não é? A obra continuou a fazer-se e não parou por causa disso. Portanto, este é o ponto da situação dos semáforos, da escola e da Praça da República. Mais alguma questão? Sara? Sim. Está-me aqui a escapar uma coisa. Está-me aqui a escapar uma coisa e agora foi entregue hoje de manhã. Pronto, então oficialmente foi entregue hoje de manhã o apanhado da situação. Eu, como disse, eu não tive ficado desde de manhã e então não tinha esse conhecimento. Portanto, não sabia se tinha acontecido ou não. Mas pronto. Já agora, só aqui esta questão sobre o regulamento. Eu tenho aqui, que me foi trazido o regulamento, e temos aqui na parte do Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas, entre outros pontos, no artigo número 2, e o ponto número 2 diz: os veículos de transporte automóvel poderão também ser utilizados por grupos de pessoas singulares para objetivos específicos e mediante pagamento a efetuar nos termos do artigo 9. Eu não tenho aqui qual é o artigo 9, mas tenho aqui depois um bocadinho mais... tenho depois aqui à frente, exatamente o artigo. Encargos a suportar pelos utilizadores. Ponto 1. Por cada quilómetro de deslocação, quando forem utilizadas carrinhas até 9 lugares, será suportado pelo utilizador quantia idêntica à que é paga aos funcionários públicos em automóvel próprio, em deslocações oficiais, multiplicada pelo fator 2. E temos depois o ponto número 3, que diz: os montantes referidos no número 1 e no número 2 acresce a importância de 10 euros por cada hora prevista para a deslocação da viatura. Portanto, isto grosso modo, porque temos aqui muito mais coisas do regulamento, não é? Mas isto grosso modo julgo que responde àquilo que nós estávamos aqui a falar. Eu, como digo aqui mais uma vez, tinha... O autocarro terá que ter outro valor, que não tem as carrinhas de 9 lugares. Há de ter outro valor, que há de estar aqui com certeza. Aqui neste caso não estou a ver aqui o autocarro, mas farei questão depois de ver, obviamente. Quando referiste as carrinhas de 9 lugares? Está aqui, no ponto 2 que eu não li. Por cada quilómetro de deslocação, quando for utilizado o autocarro, 19, 36 ou 48 lugares, será suportado pelo utilizador a quantia idêntica à que é paga aos funcionários públicos em automóvel próprio. Portanto, é a mesma coisa. Sim, neste caso é a mesma coisa. E o valor da hora acresce a mesma coisa? Não fala mais. Portanto, só está aos montantes referidos, ponto 1 e 2. Neste caso, ponto 1 e 2. Eu só estava a ler o ponto 1, porque estavam aqui sublinhados. Neste caso, 1 e 2 é exatamente a mesma coisa. Sim. A ida foi a São Brás, foram 34 km e de volta e a pessoa em questão pagou 84,82 €. Ok. Sara, tinhas pedido a palavra? Sim. Por favor. Relativamente estive a analisar, portanto, aquilo que nos enviastes, pediste para enviarem sobre os parques infantis, que estive a ver. Realmente, pronto, estão todos não conformes. Houve um parque que eu notei que faltava, um parque infantil que notei que faltava naquele registro, não sei, que é o de loteamento da Laje. Não está naquela listagem. Não sei se por alguma razão especial, penso que ele não foi desmontado. O da Laje, não tenho a certeza. Houve um que foi desmontado.
Foi desmontado? Pronto, então esse não está na listagem, foi desmontado. Pronto. Relativamente, pronto, uma vez que vamos entrar também na época em que os meninos vão estar de férias, etc. Já existem algumas propostas que tenhas de empresas para começarmos por alguma ponta, pronto, por alguma ponta. Exatamente. Temos que começar por uma ponta, como é óbvio. Para começar com os arranjos, nomeadamente até porque nós sabemos que nem todos os parques são da Câmara. Alguns deles são das juntas de freguesia. Portanto, terá que haver também um acordo com as juntas de freguesia. Se já há algumas conversações, também era isso que também nos interessava. Isto porquê? Porque estamos a entrar numa época de férias e nós sabemos que os parques infantis é uma das coisas que, especialmente os dos jardins públicos, não é? O nosso, o vosso e na Guiar o jardim da cooperativa funciona como o do jardim público. Era essa a minha questão. Obrigada. Sem dúvida. A questão nessa questão dos parques, já temos duas propostas que temos estado com alguma dificuldade em analisá-las porque aquilo devia ter sido feito ao contrário, mas obviamente nós também não temos o conhecimento técnico para mandar um caderno de encargos. E as duas propostas vieram com várias coisas diferentes umas das outras. Nós à primeira vista olhamos e um é mais barato que o outro, mas depois vamos ver, não há termos de comparação, porque há uns que faltam umas coisas, o outro tem outras coisas, portanto, mas já temos essas propostas em nosso poder e neste momento falta ultimar essa parte, definir ali bem o que é o quê, o que é que cada um está a oferecer, porque não vá nós comprometermos com o mais barato por ser mais barato e depois ele não põe lá metade das coisas. Temos que ver, de facto, a realidade dos orçamentos. E temos estado, a última, que isto é rápido também, fazer isso, que é entrar em concordância com as juntas para saber o que é de cada um, sem dúvida. Só uma questão, relativamente aos pavimentos, vocês já pensaram em não colocar novamente aqueles pavimentos de quadrados? Porque aquilo é horrível, portanto, as dilatações vão sempre acontecer. Sim. O que temos naquele, portanto, o piso aborrachado, mas em contínuo. É uma das minhas dúvidas, exatamente, isso. Nos orçamentos, é que uma das empresas que faz a proposta para pôr esse pavimento contínuo e há outra que diz que tapar as frestas. Esse não me agrada, à partida não me agrada. Nós fizemos ainda isso num deles, é assim, eles voltam a abrir, porque nós temos amplitudes térmicas muito grandes. Portanto, o nosso grande problema no Alentejo é mesmo as amplitudes térmicas que levam a que aquilo aconteça aquilo. Fique mais largo, fique levantado de um lado e depois mais do outro. Mas é exatamente os meus problemas realmente... quando eu olhei para aquilo, vi um fez essa proposta de tapar as frestas e o outro fez a proposta do piso. Não é um bocado mais, é mais caro, mas ficas muito mais descansado. Exatamente. Daí temos que ser justos ao pedirmos a proposta. Claro. Porque depois ia adjudicar a proposta ao mais barato. Vai ser muito influenciado por isso. E depois ficava... Houve ali mais um ou dois pontos, mas esse para mim é o mais importante. Até porque o pavimento é muito caro. Todo, no geral, ele é muito caro. E isso faz logo ali uma diferença nos orçamentos, uma diferença muito grande. É exatamente uma das questões que me levou aqui a ficar com algumas dúvidas. Agora temos que, de facto, ultimar este processo, que em breve vamos fazer, ultimar este processo para se começarem a adjudicar e a arranjar os parques. Tem mesmo que ser, até porque neste momento já não temos desculpa porque temos relatórios. Quando não estavam cá os relatórios não estavam, mas agora já os temos. Portanto, mais alguma questão? Então, neste caso, vamos dar entrada na nossa ordem de trabalho e temos o primeiro ponto, como habitual, proposta de aprovação da ata em minuta no final da reunião. Alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. O segundo ponto é a proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária do dia 10 de maio de 2023. Não sei, querem discutir alguma ata folha a folha? Têm propostas para fazer? Viram? Eu não vi nada de especial nesta... Só alguns erros de português, mas sim. Isso depois também, ao serem revistos, a Maria Dares também já deve ter visto. Pois não, foi da doutora Paula. Ok. E há mais uma coisa, essa por acaso é que me lembro, mas vi mais um ou outro evento. Só uma revisão de hoje. Eu, na questão do que foi dito e do fundamento das coisas, não vejo nada que tenha sido alterado. Portanto, neste caso, não havendo nada a alterar, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovada a ata por unanimidade. Informação de atividade da Câmara. Sérgio, se não te importaste, faz favor.
Informações sobre a atividade da Câmara Municipal de 13 a 16 de junho de 2023. Reunião de Câmara de 20 de junho. Dia 3 de junho, o técnico da Câmara, Bruno Lagarto, esteve presente em representação do município e a convite da Federação dos Bombeiros do Distrito de Évora na cerimónia da 4ª bênção dos capacetes dos bombeiros voluntários do Distrito de Évora, realizada em Vila Viçosa. No mesmo dia, no âmbito das comemorações do 22º aniversário da Associação Terra Mãe, o chefe de gabinete do Presidente da Câmara, Eduardo Luciano, esteve presente no almoço convívio realizado no restaurante do Chocalho, em Alcáçovas. De tarde, a convite da Associação do Grupo Coral Cantares de Alcáçovas e no âmbito das comemorações do seu aniversário, o chefe de gabinete do Presidente da Câmara, Eduardo Luciano, esteve presente na cerimónia de troca de lembranças e no desfile dos grupos convidados. Mais tarde, o chefe de gabinete do Presidente da Câmara, Eduardo Luciano, a convite do Grupo Coral de Aguiar, esteve presente na iniciativa realizada no âmbito da festa do 5º aniversário do grupo. À noite, a convite do Sporting Clube de Viana do Alentejo, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, esteve presente no jantar convívio de homenagem ao saudoso Saúl Grosso, realizado após o 3º torneio Saúl Grosso em veteranos. Dia 4 de junho, a convite do Sport Clube Alcaçovense, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, esteve presente na entrega dos prémios dos jogos da final da Taça de Futebol Feminino, Sub-13 e Sub-15, realizado no campo João Branco Núcio, em Alcáçovas. Dia 5 de junho, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, esteve presente na 2ª reunião de trabalho sobre o Plano de Ação de Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Alentejo Central, 21-27, e a contratualização dos instrumentos financeiros realizada nas instalações da CIMAC. Dia 6 de junho, o chefe de gabinete do Presidente da Câmara, Eduardo Luciano, e a técnica da Câmara, Edith de Sousa Padeirinha, estiveram nas instalações da CIMAC numa reunião solicitada pela equipa da Missão ECOC 2027, com os representantes do Grupo de Trabalho Intermunicipal para a Cultura, técnicos e eleitos com o pelour da cultura, no sentido de promover um maior conhecimento sobre o que está na base desta iniciativa, a sua filosofia e conceito, o seu alcance regional, os seus objetivos, a sua programação e a forma como todos podemos contribuir para a mesma. Do 8 a 11 de junho, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, e a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, estiveram presentes na inauguração e nas diversas iniciativas que decorreram durante a realização da 19ª Festa da Primavera em Aguiar. Dia 14 de junho, a convite da AMCAL, a técnica da Câmara, Tânia Delgado, esteve presente numa reunião realizada em Cuba com a Unidade de Saúde Pública do Baixo Alentejo, com o objetivo de abordar o assunto referente à verificação do aumento de contaminantes de resíduos com origem na prestação de cuidados de saúde, presentes nos resíduos urbanos recolhidos seletivamente, com incidência no fluxo das embalagens, situação que importa reverter. Sendo as operações de recolha e transporte de resíduos urbanos da responsabilidade de cada um dos municípios associados da AMCAL, foi necessário definir uma estratégia de atuação conjunta. Dia 15 de junho, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, procedeu ao habitual atendimento aos municípios na delegação da Câmara em Alcáçovas. O Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, procedeu ao habitual atendimento aos municípios realizado no edifício dos Passos do Conselho. Muito obrigado, Sérgio. Alguma questão, senhores vereadores? Eu acho que há aqui só um desencontro de datas. Aqui na questão da Aguiar, Flor Bela referiu dia 8 e acho que é dia 9. Pelo menos acho que há aqui esta diferença. De resto, não vi também assim nada que pudesse estar mal. Alguma questão? Não havendo questões, vamos passar para o ponto seguinte. Então é aqui que está mal. Portanto, por isso é que estava a dizer, há aqui uma diferença de datas. Aqui na informação está 9 a 11. E, portanto, neste caso a Flor Bela é que estava bem. Aqui no meu está 9. Aqui no meu está 9, por acaso está 9 e eu tinha reparado. Enganaram-me. Portanto, vamos para o ponto 4. Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da ação escolar, ação social escolar. Alguma questão? Não havendo nenhuma questão, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Neste caso, ponto número 5. Vamos passar para o ponto número 5. Proposta relativa ao programa ocupacional de tempos livres, Summer 23. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa do que foi falado aqui há bocadinho? Não querendo acrescentar. Sr. Vereador, quer dizer alguma coisa? Só acrescentar aqui uma coisa em Faça relação a favor. isso. Aqui os valores dos escalões têm que ser aprovados aqui. Então, esta proposta é exatamente as duas coisas. Esta proposta, segundo o que eu vi, é a data e os... É uma proposta, não é? Ok. Então, neste caso, alguém vota contra? Alguém se abstém?
Está aprovado com 2 abstenções. Ponto número 6. Proposta de transferência de verba para a Casa do Benfica de Viana do Alentejo. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 7. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos Aguiarenses. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 8. Proposta de transferência de verba para o Grupo Montar os Xananas de Viana do Alentejo. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 9. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos de Alcáçovas. Não sei se há alguém que esteja impedido. Sr. Presidente, eles tinham eleições recentemente, eu pedi para sair, até por causa destas circunstâncias, portanto não sei se alguém tem informação de que o acto tenha ocorrido. Se não, por cautela, sei. Já foram eleições, não posso votar. Eu também tinha essa informação. Nesta altura, mas podia ser para a semana, falaram comigo, eu pedi para sair já do... Pronto, pedi para sair até por causa destas circunstâncias. Não... Eu também tinha essa informação, que já tinha havido eleições. Mas não sabia a data. Não sabia, era de facto se ainda continuavas ou não. Não, já não. Mas sabia que... Então, neste caso, não havendo questões, ou com esta questão esclarecida, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto número 10, proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense. Peço às senhoras vereadoras, só favor, que não vão para muito longe. Exatamente. Mas neste caso, continua o quórum de Alcáçovas, ainda por cima, estou em minoria. Portanto, proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa de Alcáçovas. As senhoras vereadoras, por estarem impedidas, tiveram que sair. Neste caso, alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está também aprovado por unanimidade. Julgo que era só este ponto. Podem voltar. Muito obrigado, senhoras vereadoras. Foram levantar um bocadinho, mexer um bocadinho as pernas. 11º ponto, proposta de fixação das datas de abertura e encerramento das piscinas municipais na época balnear 2023, dos dias de encerramento de cada piscina, dos horários de funcionamento e dos respectivos preços. Esta aqui, neste caso, está mais explícita, fala também das duas coisas. Portanto, há mais alguma coisa a falar sobre este ponto? Não havendo, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado com 2 abstenções. 12º ponto, proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente no dia 7 de junho de 2023, que autorizou a emissão de licença para a realização do evento Vacada Popular, inserido nas festas da Primavera 2023, em Aguiar, no dia 11 de junho de 2023, promovido pela Associação Amigos Aguiarenses. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. 13º ponto, proposta de celebração de protocolo de parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, no âmbito do desenvolvimento de ações de educação e formação dos trabalhadores. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. 14º ponto, proposta de abertura de concurso público para a concessão de exploração do cineteatro. Neste caso, penso que isto foi corrigido. Penso que foi corrigido e receberam uma nova ordem de trabalhos. Portanto, pedimos desculpa, de facto, por este pequeno lapso. Foi aqui uma palavrinha pequenina, mas que desapareceu. Portanto, é a proposta de abertura do concurso público para concessão da exploração do bar do Cineteatro Vianense, de aprovação das respectivas peças procedimentais de designação do júri que acompanhará o procedimento e designação do gestor que acompanhará a execução do contrato. Alguma questão, alguma dúvida? Não, a única coisa que eu queria acrescentar é que realmente já teve tempo mais fechado e esperemos que apareça realmente alguém, porque
É um equipamento que faz realmente falta, especialmente quando temos um espetáculo, quando temos espetáculos, e é um equipamento municipal que é muito utilizado. Obviamente que quem for para lá não vai explorar só nos dias de espetáculos, mas sempre, mas obviamente esperemos que, uma vez que esperamos tanto por este concurso, que ele tenha alguém que vá explorar o bar. É somente aquilo que deixaria aqui essa nota. Sim, senhora. Concordo também com o tempo, apesar de fazer meia culpa, porque não foi só o meu mandato, já estava fechado há um tempo, mas já de facto o tempo demais, e espero também que apareça alguém, porque de facto as pessoas às vezes não aparecem e pronto, e depois é um bocado complicado. Mas também estou desejando que isto abra, porque de facto dá ali um belo apoio nos dias, principalmente nos dias de espetáculo, dá ali um belo apoio. Portanto, depois de faladas estas questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. 15º ponto, proposta de venda de 11 lotes de terreno em Viana do Alentejo destinados à habitação. Só aqui uma pequenina nota, portanto, isto é devido àquelas situações que se passou aqui da última vez. Nós, tão rápido quanto possível, trabalhamos nesta área para dar novamente possibilidade às pessoas para poderem concorrer, e principalmente a uma pessoa por um pequeno pormenor, mas que não foi um pormenor, que era um por maior, e então está novamente, com a vossa autorização, obviamente, aberto dentro de poucos dias, outra vez as vendas dos lotes. Alguma questão? Queria deixar aqui uma nota. Relativamente aqui à publicitação, eu sei que ela é feita no site, mas não sei se haveria possibilidades, isto eu lanço aqui esta ideia, não sei se é possível, estendermos a publicidade a editais que fossem colocados nas 3 freguesias. Uma vez que neste momento, eu não sei, eu penso que a Guiar já não deve ter lotes para venda, Alcaças também não tem. Ninguém impede, uma vez que são todos moradores do Concelho de Viana, que alguém de Guiar ou alguém de Alcaças até esteja interessado em fazer compra de um destes lotes. E muitas das vezes as pessoas não vão ao site e não se apercebem de que há lotes para venda, e aqui temos lotes que podem ser, isto não querendo retirar, e até mesmo as pessoas de Viana podem passar despercebido. Não sei se isto é possível, mas fazer circular o edital por as 3 freguesias. Não sei se é possível. Maria, esclarece-me lá. Os editais estão espalhados, não é assim? Ou vão ser? Ou saem a seguir? Saem a seguir a proposta ser aprovada? Sim, a publicitação. Mas costuma sair habitualmente, não é? A edital. Sempre. Exatamente. E podemos arranjar outros métodos também, porque o edital é... Alguma coisa que intensificasse. Sim, Maria. Os editais são sempre enviados para as juntas de freguesia. Sempre, todos. Portanto, a junta de freguesia, parte-se do princípio, pelo menos na vitrine da junta estará. Provavelmente ficou só na vitrine da junta. Se calhar se espalhassem pelas outras vitrines que têm a seu cargo. Ser a Câmara a fazer isso já é uma coisa Exato, exatamente. Mas eu concordo que se reforce a publicitação, até porque temos lotes suficientes. Às vezes podia ser, olha, temos poucos lotes, temos que ver... mas não é o caso. Portanto, temos aqui vários lotes, e o máximo que podemos arriscar é as pessoas todas de Alcaças mudarem-se aqui para Viana. Portanto, neste caso, depois de falarmos destas questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. 16º ponto, proposta de ratificação de 19ª alteração permutativa ao orçamento da despesa. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Então, ok, está aprovado com 3 abstenções. 17º ponto, proposta de ratificação da 14ª alteração permutativa ao plano de atividades municipais. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado com 3 abstenções. 18º ponto, proposta de aprovação da 3ª alteração modificativa ao orçamento da Receita. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado com 3 abstenções. 19º ponto, proposta de aprovação da 3ª alteração modificativa ao orçamento, neste caso da despesa.
Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado com 3 abstenções. 20º ponto, proposta de aprovação da terceira alteração modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado com 3 abstenções. 21º ponto, proposta de aprovação da segunda alteração modificativa ao Plano de Atividades Municipais. Alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado com 3 abstenções. 22º ponto, proposta de designação do júri de recrutamento do cargo de chefe de divisão de Cultura e Desporto para submeter à Assembleia Municipal nos termos do artigo número 1, nos termos do número 1 do artigo número 13º da Lei 49/2012 de 29 de agosto, na atual redação. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. 2 abstenções. Está aprovado com 2 abstenções. 23º ponto, proposta de designação do júri de recrutamento do cargo de chefe de divisão de Educação, Saúde e Intervenção Social para submeter à Assembleia Municipal nos termos do número 1 do artigo 13º da Lei 49/2012 de 29 de agosto, na atual redação. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado com 2 abstenções. 24º ponto, proposta de aprovação de acordo de regularização de dívida com as águas públicas do Alentejo para submeter à Assembleia Municipal. Alguma questão? Gostava que esclarecesse um bocadinho aqui o acordo, portanto, qual é o ponto de situação e porque é que o acordo está a ser feito, até para percebermos bem os custos que isto tem também. Exatamente. Todas as implicações. Muito bem, então isto é assim, isto é um acordo, como vocês têm nos documentos, de faturas do ano 2017, 2019 e 2018 e 2019, há 2 anos. Não pode ser. Maridas, peço auxílio, tenho quase certeza que são pelo menos 2 faturas, eu por acaso não estou a ver aqui o documento, mas gostava que isto ficasse esclarecido. Eu tenho quase certeza que são 2 anos, 2018 e 2019, ou 2019 e 2020. Estou a falar dos valores maiores, que eu até nem tenho a certeza se não há um valor mais pequeno também. Pronto, então 19, 21 e 22, exatamente. O 22 é o que é o valor mais pequeno, não é? Um valor residual. Uma diferença pequena, em relação ao 21, por exemplo, Exatamente. Pronto, isto foi faturas que não foram pagas. Segundo a informação que eu tenho, houve uma divergência na altura com o Executivo, com as águas públicas, devido a uma hectare. Pronto, mas de qualquer das maneiras, havendo essa divergência ou não, as faturas tinham que se pagar. Eles dizem que vão cumprir com tudo aquilo que têm que fazer e nós, obviamente, que temos que pagar as faturas que se devem. Existe nesta altura, e vocês julgo que viram isso aí, um perdão de juros no valor, julgo, de 30%, o que nos levou também mais rapidamente a poder decidir também, que obviamente que a nossa decisão era sempre pagar isto. Agora, devido às possibilidades que temos de pagar isto faseadamente, nós optámos por fazer a proposta de pagarmos em prestações a partir do ano 2024. Portanto, grosso modo é isto. E posso, já agora, para tentar perceber bem. Portanto, nós estamos a falar do valor global de 121 mil euros, cerca de 121 mil, portanto não chega bem, mas é praticamente. Os juros estavam calculados, eram 14.767, não vão ser pagos. Há uma parte de 30%. Há 30% dos juros não vão ser pagos. Pronto, mas essa é uma questão. A questão que eu gostava de perceber é que razões é que levaram, efetivamente, a que surgisse
surgisse esta situação por parte do executivo anterior que questionou o pagamento da fatura. Portanto, nós estamos a falar de montantes alucinantes, até para quem nos está a ouvir. Então, Sim. aqui não, é só para se perceber mesmo. Há um entendimento, é para se pagar o que se paga, tudo bem, eu concordo com isso, portanto que estas coisas não fazem sentido nenhum se tiver que ser, mas havia uma razão e eu gostava de tentar perceber essa razão e porque é que se desistiu dela, de certa forma. Porque é que levou, ok, sim senhor, portanto não, vamos dar razão ou vamos pagar para terminar o assunto e ponto final. Gostava de perceber essa parte. Muito bem, então, lá está. Eu, para mim, também faz muita impressão quando as faturas são para se pagar, e se tivermos que resolver as coisas, temos que resolver as coisas, não é porque eu agora acho que não devo pagar, que eu chego ali e não pago uma fatura, não é? Mesmo que eu tenha as minhas razões, depois tenho que levar as coisas em termos legais, não é? Mas, de qualquer das maneiras, o que me foi transmitido é que havia uma divergência entre o anterior executivo e as águas públicas sobre a etar de Alcáçovas. Porque o anterior executivo achava que as águas públicas teriam que fazer uma intervenção na etar de Alcáçovas e eles achavam que não tinham condições para as fazer, porque todos sabemos que existem alguns problemas com a etar de Alcáçovas, a etar que acaba por estar ali a servir uma parte industrial e é uma etar doméstica, e havia aqui este entendimento da parte das águas públicas que não deveria intervir na etar enquanto os industriais não intervissem também para fazer a infiltragem para as águas, que é uma questão que nós estamos agora a entrar em acordo com os empresários e eles, desde já vos digo que eles se prontificaram a tentar ajudar, a colaborar também nesse problema. E tentar, porquê? Porque há uma boa parte daquilo que depende dos empresários, não depende do município. Mas as águas públicas entenderam que não poderiam, ou que não deveriam fazer intervenção na etar porque estava a receber águas, neste caso resíduos industriais. E o anterior executivo entendeu que não havia de pagar as taxas que tinha que pagar sobre isso. E obviamente que eu fui contactado e teve aqui o doutor responsável e vem pôr a questão de dizer, olha, Presidente, temos aqui umas contas para acertar e nós gostávamos de chegar aqui a um entendimento com vocês. Nós comprometemos a fazer tudo aquilo que tivermos que fazer e posso-vos dizer que eles já 2 vezes deslocaram ao local e já tivemos reuniões, já não sei se são 2, são 3 vezes que se deslocaram ao local e tivemos reuniões com os empresários exatamente para colaborarem connosco e com os empresários para a resolução do problema. Portanto, nós achámos que estaríamos em condições, até porque lá está, as faturas já são antigas, achámos que deveríamos pagar estas faturas, porque a seguir vamos ver, se eles não cumprirem daqui para a frente, há outros métodos, não pagando as faturas que os consigo obrigar, não é? Eu consigo os obrigar de outras formas, mas acho que não vai ser esse o problema. Não sei se esclareci. Mais ou menos, que é o seguinte, o anterior executivo achou em 23 de 10 de 2019, voltou a achar 2 anos depois, em 31 de 7 de 2021, e o executivo atual também achou no ano passado, 21 de 4 de 2022, achou não pagar, e 20 de 4 de 2022 achou que não devia pagar, na prática, quase 40 mil euros, ou seja, cerca de 1/3 disto. Portanto, acharam antes e acharam agora. Portanto, não foi só o anterior executivo, porque esta despesa está aqui 21 de 4 de 22 e outra de 20 de 4 de 2022. Por acaso é estranho as 2 faturas, uma a 20 e outra a 21, serem sobre a mesma coisa. Portanto, aqui parece que há aqui um jogo de forças em relação a essa questão de etar. Mas qual é a razão? Não, mas peço desculpa interromper, não há jogo de forças nenhumas. Eu propus-me logo, quando eu gerente comigo, propus-me logo a pagar. Foi uma questão de algum tempo que isso possa ter demorado. Foi aqui uma questão de negociação e da apresentação deles da proposta, porque não houve jogo nenhum aqui de pressão, que eu automaticamente, quando tive conhecimento disso, pronto, fiquei-me logo a entrar aqui, quis perceber, quis ter a primeira reunião com os empresários para saber se de facto as coisas eram todas assim como estavam a ser postas em cima da mesa, mas houve desde o primeiro dia logo vontade da nossa parte de liquidar essas faturas. Certo, mas eu reforço.
20 e 21 de 4 de 2022 foi há um ano e tal atrás. Portanto, já foi este executivo que decidiu, ou seja, tem que... É que 21 do quanto? Do ano 21 foi quanto? 20 e 21 de abril do ano passado. Portanto, pronto, depois há uma terceira que é também de 21, que é negativa, portanto, esta aqui ao contrário. Mas eu gostava de perceber, ou seja, o município sentiu-se lesado, porque as Águas de Portugal, a minha leitura que faz, está a cobrar a mais, porque devia fazer uma intervenção numa hectare que não fez. No fundo é isso. E a questão é, ok, eu percebo que se pague, percebo que se faça acordo, não percebo é a razão que fez este jogo de força, tanto o executivo anterior e este. Porque este apanha os dois. 2 terços do anterior, 1 terço do terço. Vereador, já lhe disse que não houve aqui nenhum jogo de forças e não, ou seja, que na altura porque é que decidiu não as pagar? Há um ano e tal atrás. Há uma razão, os serviços devem ter dito qualquer coisa. Temos aqui um problema, já vem atrás, com estes senhores, portanto, que estamos a cobrar a mais, ou que deviam ter feito uma intervenção e que nos leva a ter mais custos com a hectare e estamos a pagar a mais, e vamos pressioná-los a não pagar. Mas o quê? As datas são bem claras e no dia 21 do 4 tinham passado meia dúzia de meses que nós estávamos aqui e entramos automaticamente em acordo. Podia ter pago final do ano, 31 de dezembro, por exemplo. Não é essa a questão, tomou uma decisão. Tomámos uma decisão e entramos em contacto. Não foram os senhores das Águas Públicas que entraram em contacto connosco e nós de imediato começámos a tratar do processo, como digo. Começámos a falar com eles, falámos com os empresários, mas à partida foi assumido logo que seria feito o acordo. Portanto, ou seja, os empresários vão ter que pagar alguma coisa. No fundo é isso que estamos a falar. Tem que fazer algumas intervenções por causa da água. Sim, de certeza. Quase. Mas, voltando para trás, há de haver um documento qualquer, não sei se foi a reunião de Câmara, como é que foi, em que o Executivo anterior tenha dito assim, não se pagar, estamos a ser prejudicados. Temos que... e é isso que eu não percebo, em que estamos prejudicados em quê? Porque esta decisão é para retomar uma situação contratual, isso eu percebo, só não percebo a razão que vem atrás. Ou seja, vale a pena avançar com razão, ou seja, vale a pena contestar, vale a pena pressionar as águas públicas do Alentejo a resolver o problema, porque nos dizer que custa mais. E eu não percebo qual é o problema. Estamos a pagar, estamos a regularizar, perdemos a razão pagando também. Um bocado isso. Eu acho que não, Sr. Vereador. Eu acho que não. Ganhamos razão se pagarmos. Não é isso. Estou a falar em relação ao problema. A resolução do problema que eu não sei qual é. Mas eu já expliquei. Mas não queria hectare. Estamos a perder dinheiro com hectares. Não, como já disse, a hectare precisa de uma intervenção. Sim. As Águas Públicas entenderam por estarem a receber resíduos industriais, não deveriam fazer essa intervenção. Sim. Porque aquilo é uma hectare doméstica, não é uma hectare industrial. Portanto, e as Águas Públicas achavam que não deviam fazer a intervenção enquanto os empresários não fizessem as suas intervenções para a água ir filtrada e já não dar problemas à hectare. Tem que haver uma hectare industrial à parte. Não tem que haver. Tratamento à tem que parte. haver um tratamento que é o tal que estávamos a falar dos empresários. Que já reunimos pela terceira vez com os empresários para resolver isto. Já vieram técnicos deles, já vieram outros técnicos também de outro instituto para tentar resolver esse problema para a água ir filtrada. Pronto. E eles comprometem-se, assim que isto estiver resolvido, fazerem a manutenção toda que houver para fazer para resolver este problema. Agora, se há papel escrito, eu não recebi nenhum. Não vi nenhum. Ninguém me entregou papel nenhum. Eu aqui confiei na palavra do diretor, que esteve comigo e que me explicou a situação. Obviamente, não é? Mas a partir do momento em que nós estivemos aqui, que fomos contactados com eles, nós entramos logo em negociação com eles. Eu sei que havia um contacto hoje a ser feito, não sei se é por isso que o Eduardo acabou de entrar, sobre as águas públicas e sobre a hectare. Havia um contacto? Sim, se faz favor. Pronto. Eu sabia que estava para breve um contacto. Muito boa tarde. Sim, há uma reunião amanhã com um dos empresários, porque pronto, foi encontrada uma solução para resolver o problema. É claro que a solução vai cair em cima, como não podia deixar de ser, do empresário. É a construção de um tanque
retenção, depois tem um processo de filtragem, ou seja, em vez daquilo ser tudo despejado, desculpem o termo, ser tudo despejado como está a ser para a ETAR, e portanto qualquer que seja a intervenção que se faça na ETAR acaba por ser inútil, ser despejado apenas 1 metro cúbico de água por dia, e a ETAR tem capacidade de absorver esse metro cúbico de água. Por isso é preciso a construção de um tanque com 500 metros cúbicos, um tanque em alvenaria ou naquele material de resina, parece plástico, mas que é mais rígido de resina, que ficará mais barato. E a reunião amanhã com o senhor empresário tem a ver com alertá-lo por isto, que é a última oportunidade que a APA nos está a dar, porque a seguir vêm as coimas em catadupa, ou seja, coima ao município, o município coima ao empresário, e isto são coimas muito pesadas, são questões do ambiente, são muito pesadas, são dezenas e às vezes até centenas de milhares de euros, e portanto amanhã vamos ter essa reunião com o senhor, com o empresário, vamos ter reunião com o empresário. O empresário é singular, de propósito, é o empresário com E grande no plural. Os empresários. É um empresário, é singular, é uma empresa familiar, tanto quanto sei, com volume, enfim, com volume apreciável de negócio. E essa situação já dura desde algum tempo e o senhor não resolve. São 12 anos. Portanto, a situação está há 12 anos e, como devem imaginar, o ambiente, as entidades que tutelam o ambiente começam a não ter já a paciência, para não usar outro termo, para continuar a deixar arrastar a situação. E na visita que fizemos, foram 2 visitas que foram feitas aos dois empresários, embora a situação mais grave seja, de facto, da questão do tratamento do tomate, do pimento, desculpem, do pimento. As duas visitas que fizemos, ficou clarinho qual era o nível de intervenção, que tipo de intervenção é que tinha de ser feito. Levámos lá o pessoal da AGDA e também das Águas de Portugal. Está toda a gente disponível para ajudar neste sentido, para ajudar a apontar soluções. Não para ajudar nem a construir o tanque, e o tanque, a construção do tanque implica um projeto de hidráulica, implica águas e esgotos, naturalmente, implica a colocação de uma bomba porque o terreno não tem pendente para ser por gravidade, e portanto é isto que vamos conversar amanhã com o senhor, que ele pediu nós pedimos uma reunião com ele para perceber, antes do início da próxima safra, que é de começar para aí em agosto, final de agosto, setembro, não é? Alguma coisa tem que estar a ser feita, sob pena da Agência de Proteção do Ambiente se atirar ao município, a seguir o município não tem outra alternativa senão atirar-se ao senhor, e portanto temos aqui um problema em escadinha que dizer-vos que a atitude de todas as entidades envolvidas nisto tem sido extraordinariamente razoável. Todas as entidades. Extraordinariamente razoável. Inclusive a própria AGDA, que tem aguentado, enfim, a situação, e na reunião que tivemos no ambiente foi clarinho, a posição do dirigente foi clarinha. Nós não estamos aqui, o mais fácil é levantar a coima, mas levantar a coima não resolve o problema ambiental. Não é? Porque não resolve. Levantar a coima, quando muito, fecha lá a unidade. E, portanto, toda a gente tem tido o máximo de paciência, e agora chegou de ser o empresário a dar o passo em frente, e amanhã vamos conversar com ele, no sentido de que o que é que está a pensar fazer até agosto, sendo que agosto é depois da manhã. Bom, então obrigado, Eduardo. São esclarecimentos que têm a ver com isto. Ou seja, sendo assim, as águas públicas do Alentejo têm razão no direito a receber esta água e só depois de tratarem de ETAR. Ou seja, depois desta solução montante estar resolvida, é que eles têm a obrigação de resolver o problema de ETAR. Portanto, o município, simplificando a linguagem, atenção, que o município não tinha razão quando fez esta pressão perante as águas públicas do Alentejo, no sentido, não pagamos a fatura, que é para vocês arranjarem a ETAR. E eles dizem, não temos a obrigação de arranjar a ETAR, isto porque ela está a ter uma dupla função, e uma delas tem um contributo que não tem que ter. Portanto, vocês têm que pagar a faturinha, depois logo arranjaremos a ETAR, quando esse problema ficar resolvido. Estou a dizer bem ou mal? Vereador, assim, em termos muito gerais, que como deve imaginar, não sou provavelmente especialista na matéria, é o que me parece. É o que me parece porque qualquer investimento público, porque é de investimento público que se trata, numa ETAR,
que passados 6 meses, se tanto, vai ter exatamente os mesmos problemas, porque o problema a montante não está resolvido, é dinheiro público deitado fora. A responsabilidade de minimizar esse esforço compete, de facto, ao proprietário, aos dois proprietários, neste caso, aqui estamos a falar de uma situação mais grave, e deixem-me dizer que a situação mais grave não tem a ver, porque há alguma confusão com isto, a situação mais grave não tem a ver com a cor da água. A cor da água é o menos importante. A coloração da água sai vermelha, é isso que as pessoas notam, é o menos importante. É da análise química que resulta da água que se percebe que de facto é grave, e não pela cor. A cor é o menos importante de tudo. A cor desaparece com um reagente qualquer que se tira lá para dentro, e continuamos a ter o mesmo problema. Na minha opinião, só posso dizer, na minha opinião, a posição da AGDA é aquela que é mais razoável do ponto de vista da defesa do interesse público. Que é, mas esperem lá, mas eu vou fazer obras na ETAR, sabendo eu que daqui a 3 meses é um esforço em vão e vou ter que voltar a fazer obras. Portanto, resolva-se lá o problema a montante. É só a minha opinião, já é verdade. Agora ficou claro, estava nessa dúvida de tentar perceber o que é que, em determinada altura, se for uma decisão de para ou não pagamos, né, achando que havia agora, que é legítimo, às vezes tem que se fazer esse tipo de jogo de força. Mas aqui tentar perceber aqui os equilíbrios destas coisas. Nós estamos aqui a tomar uma decisão com base num pagamento, de um entendimento que o Presidente fez e que nós concordamos. Né? Entender o que é melhor pagar e não deixar agravar a situação e evitar juros mais altos e por aí fora. Mas pronto, vamos perceber bem o que estava. E aí também ficou claro. Só um último esclarecimento. Este processo de negociação permite uma redução dos juros da ordem dos 30%. E, portanto, o que é diferente se a AGDA puser um processo de discussão entre a Câmara de Viana, como acontece com as águas, com as águas do Alentejo, com a Câmara de Évora, por exemplo, que os processos de discussão depois não permitem sequer negociar juros nem coisa nenhuma. É só isso. Muito obrigado, Eduardo. Já agora só de referir, como eu estava a dizer, que tinha havido 2 ou 3 visitas, neste caso foram 2, mas eu já tive pelo menos uma reunião com os 2 reuniões com os empresários e já tive outras 2 ou 3 reuniões com as águas públicas. Portanto, tem havido aqui, e daí esta diferença de datas aqui, porque tem havido ao longo do tempo, que queria também perceber isso. Queria também exatamente perceber onde é que estava o problema, se a razão estava do nosso lado ou se não estava, para poder tomar aqui algumas decisões. Apesar de eu que reforço sempre que há aquela coisa na lei que nos diz que primeiro temos que pagar e só depois é que podemos reclamar. Porque se nós estivermos em dívida não ganhamos nada em reclamar. Mas se de facto, por isso é que eu há bocadinho disse também, se depois do problema estar resolvido, eu espero que há bom senso no meio disto tudo, pelo menos tenha mostrado isso com os empresários, que as coisas se resolvam, se eles depois não cumprir, aí sim, depois nós podemos recorrer, nunca deixar de pagar as faturas, mas recorrer aos meios legais para que os cumpram. Mas eu acredito que eles o vão fazer, porque eles têm mostrado desde o princípio também sempre muito boa vontade em resolver este problema. Totalmente esclarecido. Totalmente? Ok. É isso que a gente quer, que as coisas fiquem esclarecidas para toda a gente saber o que é que está a passar. E também quem nos está a ouvir. Sim. Eu quando digo toda a gente, não é só a volta desta mesa, é toda a gente. É toda a gente, exatamente para as pessoas perceberem. Exatamente. Portanto, depois de esclarecidas esta situação, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade o ponto 24º. 25º ponto, proposta de colocação de sinalização rodoviária. Eu ia pedir para retirar este ponto. Eu ia pedir um esclarecimento sobre este ponto. Pronto, porque não sei até a fundamentação deste ponto, porque se todos fosse colocado um sinal de proibido estacionar, porquê é que... Eu acho que, então deixem-me explicar porque é que as 2 razões que eu acho. A primeira é que nós estamos há tempos a trabalhar para fazer alguma reestruturação de alguns sinais, alguns locais. Que eu quero que isto fique bem claro também, nós não vamos fazer uma reestruturação do trânsito em Viana. Exatamente. Não, porque isso nós nem temos dinheiro para isso, e era preciso um estudo, Mas há alguns sinais que
as pessoas têm, tanto os munícipes como a GNR e alguns comerciantes, têm mostrado que são necessários ou tirar ou pôr, e então nós estamos a ultimar esse trabalho, que eu até vos disse há pouco tempo, transmiti a vocês, gostava depois da vossa colaboração também nesse aspecto, para trazermos aqui a aprovação ou não dessas alterações. Portanto, logo aí leva-me a não fazer sentido aparecer aqui este ponto. Eu de facto, quando li a ordem de trabalhos, isto chamou-me a atenção, mas depois, quando fui ler o ponto, isto já tinha seguido e o ponto saiu. Portanto, a segunda razão é que, mesmo em frente, ou aqui nesta zona mais metro, menos metro, neste momento está um pedido de ocupação de via pública e está um andaime montado. Portanto, se formos autorizar uma coisa nesta altura, estamos a fazer asneira, não é? Porque estamos a autorizar um estacionamento num sítio onde os carros depois não vão passar. Porque o senhor da frente que tem o andaime tirou a licença, pagou a licença e o andaime pode lá estar. Portanto, estas são as duas razões a que me leva a pedir autorização para tirar este ponto e para vir juntamente com a outra proposta. Sendo aceite, o 25º ponto sai, Maridares, e passamos então para o 26º ponto, proposta de emissão de licença especial de ruído solicitado por Sabores do Cerrado, atividades hoteleiras e similares limitada para a realização de uma festa de casamento no dia 24 de junho de 2023. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra. Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Festas à farta. 27º ponto, proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente do dia 7 de junho de 2023, concedeu a licença especial de ruído ao grupo Amigas Trianeiras do Alentejo para a realização de um evento musical no dia 17 de junho na Quinta da Joana, em Viana do Alentejo. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. 28º ponto, proposta de emissão de licença especial de ruído e isenção de pagamento de taxas à AMARTE, Associação Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas, para a realização de um arraial popular no dia 24 de junho de 2023. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. 29º ponto, proposta de emissão de licença especial de ruído, solicitado por o Sr. António Barão, para a realização de uma festa familiar, nos dias 24 e 25 de junho de 2023. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. 30º e último ponto, proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, de dia 14 de junho de 2023, que concedeu a licença especial de ruído a uma empresa que tem aqui um nome um bocadinho complicado, limitada, para a realização de uma festa de casamento no Monte do Sobral, no dia 17 de junho de 2023. Eu sobre esta questão não sei se vocês têm alguma questão, eu gostava só de dar uma observação. Não sei se vocês repararam, esta tem um horário 2 horas mais tarde que o habitual e que nós aqui tínhamos falado. Sendo uma coisa no monte, uma coisa que não afeta ninguém, eu de minha autoria tomei a decisão de fazer a proposta com esse horário, porque o que nós combinamos é o que nós combinamos, aqui não vai afetar ninguém, portanto julguei que não havia problemas em fazê-lo. Exatamente, não há ninguém. Pois, mas ainda bem, neste caso ainda bem. Pois eu não arrisquei a dizer o nome. Alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. Portanto, damos por concluída a nossa ordem de trabalhos. Maria Dares, mais ou menos quanto tempo para a ata minuta? Meia horinha. Voltamos daqui a meia hora. Até já. Se faz favor, então peço-te que lês a ata minuta.
O Sr. Presidente declarou aberta a reunião às 14h30, estando presentes os 5 membros do órgão e tendo ocorrido a substituição do Sr. Vereador Miguel Bentinho pela Sra. Vereadora Maria Gertrudes Garcia. Não se verificou a presença de público. No período antes da ordem do dia e após 2 notas transmitidas pelo Sr. Presidente, verificaram-se as intervenções da Sra. Vice-Presidente, da Sra. Vereadora Sara Grow e do Sr. Vereador António Costa da Silva. Às questões colocadas, responderam o Sr. Presidente e a Sra. Vice-Presidente. Entrou-se na ordem de trabalhos. Primeiro ponto, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata em minuta no final da reunião. Segundo ponto, a Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 10 de maio de 2023. Terceiro, foi prestada informação sobre a atividade da Câmara no período compreendido entre 3 e 16 de junho corrente. Quarto, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir a uma aluna do primeiro ciclo do ensino básico subsídios no âmbito da ação social escolar. Quinto, a Câmara aprovou com 3 votos favoráveis e 2 abstenções por parte das Sras. Vereadoras Sara Grow e Maria Gertrudes Garcia uma proposta relativa ao Programa Ocupacional de Tempos Livres Summer 2023. Sexto, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Casa do Benfica em Viana do Alentejo a importância de 660 euros como comparticipação nas despesas relativas à pintura exterior do edifício sede. Sétimo, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação dos Amigos Aguiarenses a importância de 345 euros como comparticipação nas despesas de aquisição de uma vitrine refrigeradora para utilização na Festa da Primavera de 2023. Oitavo, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Motar Xananas de Viana do Alentejo a importância de 600 euros como comparticipação nas despesas de organização da 8ª Rota dos Licores e dos Sabores. Nono, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação dos Amigos das Alcáceras a importância de 600 euros como comparticipação nas despesas das comemorações do 22º aniversário da Associação. Décimo, com 3 votos favoráveis, a Câmara deliberou transferir para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense a importância de 2.000 euros como comparticipação nas despesas do espetáculo de encerramento do ano letivo. Não estiveram presentes a Sra. Vice-Presidente e a Sra. Vereadora Maria Gertrudes Garcia por se encontrarem impedidas. 11º, com 3 votos favoráveis e 2 abstenções por parte das Sras. Vereadoras Sara Grow e Maria Gertrudes Garcia, a Câmara aprovou a proposta relativa ao funcionamento das piscinas municipais na época balnear de 2023. 12º, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente, que autorizou a emissão de licença especial de ruído para realização... A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente que autorizou a emissão de licença para a realização de uma vacada popular inserida nas festas da primavera de 2023. 13º, a Câmara deliberou por unanimidade celebrar um protocolo de parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo no âmbito do desenvolvimento de ações de educação e formação dos trabalhadores do município. 14º, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à abertura de concurso público para a concessão de exploração do bar do Cineteatro Vianense, tendo aprovado o programa de concurso e o caderno de encargos e tendo designado o júri do procedimento e o gestor do respectivo contrato. Verificou-se uma intervenção da Sra. Vereadora Sara Grow. 15º, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à abertura de concurso para a venda de 11 lotes habitacionais em Viana do Alentejo, nos termos da proposta apresentada. Nos termos da sugestão da Sra. Vereadora Sara Grow, será reforçada a publicitação dos editais nas freguesias. 16º a 21º ponto, com 2 votos favoráveis e 3 abstenções por parte dos Srs. Vereadores António Costa da Silva, Sara Grow e Maria Gertrudes Garcia, a Câmara deliberou ratificar a 19ª alteração permutativa ao orçamento da despesa, ratificar a 14ª alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais, aprovar a 3ª alteração modificativa ao orçamento da receita, aprovar a 3ª alteração modificativa ao orçamento da despesa, aprovar a 3ª alteração modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos e aprovar a 2ª alteração modificativa ao Plano de Atividades Municipais.
22º, com 3 votos favoráveis e 2 abstenções por parte das senhoras vereadoras Sara Grow e Maria Gertrudes Garcia, a Câmara designou o júri de recrutamento do cargo de chefe da Divisão de Cultura e Desporto para submeter essa proposta à Assembleia Municipal. 23º, com 3 votos favoráveis e 2 abstenções por parte das senhoras vereadoras Sara Grow e Maria Gertrudes Garcia, a Câmara designou o júri de recrutamento do cargo de chefe da Divisão de Educação, Saúde e Intervenção Social para submeter a proposta à Assembleia Municipal. 24º, após pedidos de esclarecimento por parte do Sr. Vereador António Costa da Silva, os quais foram prestados pelo Sr. Presidente e pelo chefe do seu gabinete, a Câmara aprovou por unanimidade o acordo de regularização de dívida para com a Águas Públicas do Alentejo para submeter à Assembleia Municipal. 25º, mediante determinação do Sr. Presidente, este ponto da ordem de trabalhos não foi discutido, devendo a proposta em causa ser enquadrada no trabalho que está a ser elaborado em termos da proposta de alteração de alguma sinalização rodoviária em Viana do Alentejo. 26º, a Câmara deliberou por unanimidade conceder licença especial de ruído a Sabores do Cerrado para a realização de uma festa de casamento no dia 24 de junho de 2023. 27º, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente que concedeu licença especial de ruído para um evento musical na Quinta da Joana no dia 17 de junho de 2023. 28º, a Câmara deliberou por unanimidade conceder licença especial de ruído e isentar do pagamento de taxas à Associação Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas para a realização de um arraial popular no dia 24 de junho de 2023. 29º, a Câmara deliberou por unanimidade conceder licença especial de ruído para a realização de uma festa familiar nos dias 24 e 25 de junho de 2023. 30º, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente que concedeu licença especial de ruído para a realização de uma festa de casamento no Monte do Sobral no dia 17 de junho de 2023. Muito obrigado, Maria Vares. Também não arriscaste a dizer o nome da empresa. Há alguma questão sobre a ata em minuta? Não havendo, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhores vereadores, senhores vereadoras, senhor vereador, os técnicos da Câmara e a toda a gente que nos está a seguir também por o vídeo. Portanto, muito obrigado a todos e cá nos encontramos no próximo dia 5 de julho. Boa tarde.